Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa de Luz. Vamos iniciar, então, o estudo dessa noite com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que nos diz: palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago 3:10. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que não te dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Agora, fechando os nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso amigo Jesus, e pedir o amparo da espiritualidade amiga que nos acompanha. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade do estudo, mais uma oportunidade de nos colocarmos à disposição do Mestre na condição de aprendizes. Aqui estamos em busca da reforma íntima. Somos todos espíritos imperfeitos, mas cheios de vontade de melhorar e de acertar mais do que errar. Que a cada dia e a cada estudo possamos evoluir um pouquinho mais e avançarmos no caminho do bem. Certo? Boa noite a todos.
É muito bom sempre estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a doutrina de Jesus. Embora a gente possa ter esses probleminhas técnicos, né, fazem parte. O tema que a gente escolheu para a gente refletir hoje é: amai os nossos inimigos. É um tema bastante importante para a reflexão, considerando que quando nós assistimos os noticiários, ligamos a televisão ou lemos no celular, a gente se defronta, se encontra com inúmeras notícias de guerra, de brigas, de assassinatos, de mortes, de roubos, e que isso faz com que o nosso coração comece a ficar um pouco calejado, um pouco duro, e a gente começa a ficar menos tolerante, menos compreensivo. Na verdade, quando Jesus esteve aqui, ele nos deixou a lição do amor. E todos nós temos a oportunidade de desenvolver o amor, desenvolver o perdão, porque se nós considerarmos que o nosso espírito é imortal, e que então nós já tivemos muitas e muitas existências, em nem todas a gente foi muito santinho. A gente também já fez algumas coisas que hoje a gente não faria mais. E a gente já dependeu da compreensão de outros irmãos. A gente já dependeu da tolerância e do perdão de outros irmãos. Então, mesmo num clima, num momento em que o planeta está vivendo bastante conturbado, nós precisamos trazer essa reflexão para que a gente lembre que nem sempre foi assim. E muitas vezes nós éramos lá os personagens principais que hoje a gente assiste de longe. Ainda bem, né? Às vezes um pouco mais de longe, às vezes um pouco menos, mas, enfim, nós conseguimos identificar e não concordar com muitas dessas coisas que acontecem. Mas não é só não concordar. A gente precisa fazer o nosso movimento de aplicar a lei de Jesus. E por que é que nós temos que, então, pensar em amor, quando a gente vê todas aquelas tragédias, pensar em tolerância, pensar em perdão? Não é? Por que é que a gente tem que lembrar que nós também já precisamos de perdão, de tolerância, de compreensão, de aconchego? Não é? Então, nós vamos voltar um pouquinho às palavras de Jesus, quando ele nos disse: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4. Quando nós falamos em amar o próximo como a si mesmo, eu só vou fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. A gente já precisou de compreensão? Já.
de tolerância, de alguém que nos ouvisse sem falar nada, sem condenar nada, mas alguém que estendesse a mão para que a gente pudesse segurar. Todos nós já precisamos. E hoje talvez a gente esteja numa posição que a gente pode estender a mão para abraçar um irmão com dificuldade. Dificuldade que possivelmente a gente já passou. Então, qual é a maior caridade, como dita por Jesus? Né? Amar o próximo como a si mesmo. Jesus nos disse que a expressão máxima da caridade era bondade, tolerância e perdão. Bondade em acolher o irmão em dificuldade. Tolerância em entender, compreender e orientar. Quando a gente fala em tolerar, compreender, não é concordar. É entender que os nossos irmãos são tão falhos quanto nós. Ora a gente está estendendo a mão para acolher, ora a gente estende a mão para ser acolhido. E a outra etapa, que é o perdão. Todos nós temos muitas imperfeições a serem melhoradas, e nós dependemos também do perdão. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Quando um amigo nosso faz alguma coisa que a gente não concorda, que a gente considera errado, a gente compreende mais fácil, né? É o nosso amigo, a gente justifica, ele estava nervoso, ele não pensou direito, está tudo certo, meu amigo, na próxima você acerta. Mas quando se trata de uma pessoa que a gente não tem muito afeto, a gente aproveita para descarregar, né? Quando o amigo erra, a gente tolera com facilidade até. Quando o inimigo, vamos usar essa expressão, né? Quando o inimigo erra, a gente condena. A gente condena. Né? Então, quando a gente, até o final, a gente vai refletir bem sobre isso. Quando a gente consegue mudar, passar a amar o nosso inimigo, nós tivemos uma grande vitória sobre o orgulho e o egoísmo. De quem? Meu. Quando eu consigo entender uma pessoa que eu não tenho muito afeto, entender e me colocar à disposição para ajudar. Olha a evolução que a gente pode ter. Esse sentimento de proximidade ou de repulsa é resultado de uma lei da física, né? Não tem nada de extraordinário. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. Já o pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável. Bem fácil da gente perceber isso. Se a gente entrar numa reunião,
num jantar, numa festa, e que tem muitas pessoas que pensam como a gente, que tem mais ou menos o mesmo tipo de conduta e tal, a gente se sente super bem, né? Está tudo tranquilo. Por quê? Porque a energia que circula é semelhante à nossa. Agora, quando é diferente, às vezes a gente entra num lugar, parece assim que bate, né? Você entra e diz, bah, tu não consegue se sentir à vontade, porque lá só tem pessoas que pensam diferente. E quando a gente fala diferente, não é certo ou errado, é diferente. Não é? Não pensam da forma que eu penso. Então, a energia que circula entre eles é diferente da minha energia. E eu não vou me sentir bem. E eu vou ter esse sentimento de repulsa. Né? Quando a gente vai tratar aqui de amigo e inimigo, em nenhum momento o amigo está certo e o inimigo está errado. Tá? É o diferente que a gente tem que ir pensando. Por isso, as sensações diferentes que sentimos quando nós nos aproximamos de um grupo com mais afeto e um grupo de menos afeto. Amar os inimigos não significa que não devemos estabelecer diferenças entre amigos e inimigos. Quem a gente tem afeto e quem a gente tem desafeto. Não é? Por exemplo, uma pessoa que me prejudicou. Eu não vou convidar para ir tomar um cafezinho todo dia, final da tarde, vamos almoçar junto no domingo. Não. Eu não preciso nutrir amor no sentido que nós conhecemos. Porque o que Jesus quis dizer quando ele falou em amar o inimigo era não sentir ódio, não desejar o mal, torcer para que a pessoa se dê bem. Mas não é nutrir o mesmo afeto que a gente tem por aquelas pessoas que pensam mais, de forma mais parecida com a gente, que temos a mesma conduta. Então, quando nós falamos em amar o inimigo, não é ter aquele apego como se fosse um amigo de longa data que compartilhou muitas coisas. Amar os inimigos é não guardar rancor, nem ódio, nem desejo de vingança. Sabe aquela coisa que às vezes a gente diz assim, bah, mas um dia daqui um pouco o cara vai atravessar a rua na minha frente, né? Então, isso não é para a gente sentir. Certo? Então, quando eu nutro raiva, ódio, desejo de vingança, aonde que estão esses sentimentos? No meu coração. Eles estão fazendo mal para mim. Não é? O que é amar o inimigo? É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. É não opor obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem. É regozijar-se com o bem que lhes aconteça. Ele não precisa ser próximo da gente. Tomara que ele se dê bem na vida. Ele segue a vida dele
e eu sigo a minha vida. O sol nasceu para todos. Nós todos estamos encarnados na Terra para nos melhorar, para aprender. Às vezes a gente demora mais e às vezes a gente demora menos. Às vezes a gente acaba tendo que ter mais dor. E às vezes a gente consegue trabalhar com o amor, com o perdão. Então, se tem alguém que me causou um grande dano, eu não preciso ser amiga, mas eu quero que ele se dê bem na vida e siga a vida dele. Porque isto também me ajuda nos sentimentos que eu carrego dentro de mim. E também nos alcança na medida em que a gente pensar em felicidade, a felicidade é coletiva. A felicidade não é individual. Eu não fico feliz sozinha. Hoje nessa sala, só um está feliz e os outros são infelizes. Que felicidade é essa? Não tem. Né? Então, quando nós perdoamos, desejamos que o nosso irmão siga a caminhada. Se precisar de uma torcida, vamos torcer. Ele segue a caminhada dele, ele se melhora, a gente facilita para ele e facilita para a gente. E a gente pode se aproximar da felicidade, talvez com maior brevidade do que se tivesse que esperar ele entender sozinho. Assim como nós, quantas coisas nos acontecem e a gente demora às vezes várias encarnações para entender que a gente poderia só ter mudado um pouquinho. Mas a gente fica conduzido pelo orgulho, pelo egoísmo, achando que a gente é melhor, né? Que é o outro que está errado, porque é sempre essa tendência, né? É sempre o outro que está errado, dificilmente a gente erra, né? Então, a gente fica com esse pensamento e muitas vezes a gente passa por muito sofrimento que poderia ser evitado se a gente conseguisse baixar um pouquinho o nosso orgulho, o nosso egoísmo, praticar um pouco mais a compreensão, o perdão, a tolerância. Então, amar o inimigo é estender a mão que socorre. É abster-se, quer por palavras ou por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É restituir-lhe todo o mal com o bem, sem intenção de humilhar ou de mostrar superioridade. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Esse parágrafo é bem interessante. É restituir-lhe todo o mal com o bem. Então, da nossa parte, o bem, sem intenção de humilhar ou de se vangloriar. Ah, não, mas ele só conseguiu resolver porque eu ajudei, senão não resolve nada isso. Tem que ser sincero do nosso coração, da nossa intencionalidade mesmo. Perdoar, compreender, entender que a gente também já precisou de perdão e vai precisar ainda, porque ainda temos muita coisa para aprender. Pode parecer um contrassenso, né? Quando alguém fala assim, aleatoriamente, amar os inimigos.
Amar os amigos, a gente já falou, é bem fácil, bem tranquilo. A gente entender os deslizes também é fácil. Perdoar, mais fácil ainda. Amar quem comunga as mesmas ideias, pensa da mesma forma, é fácil. E não nos provoca nenhum esforço de melhoria. Nenhum esforço para a nossa evolução. Certo ou errado? Eu lembro quando eu ia na escola, faz bastante tempo isso já, né, no ensino médio, ginasial, né, a gente estudava bastante para passar na frente daqueles que eram os primeiros. Né? A gente não era... o desafio não era disputar o último lugar, porque tinha épocas que a escola fazia essa seleção, primeiro da sala, segundo da sala, né? Isso existia. Quem é que você mirava? Quem estava na tua frente. Você queria passar na frente. Não era quem, eu vou me esforçar para ser a última da sala. Não. O desafio estava em avançar, aprender mais, melhorar. E hoje, com a gente, é a mesma coisa. Quantas vezes nós nos esforçamos por conta daquela pessoa que nós não temos muita simpatia, para aprender, para vencer as nossas imperfeições. Né? Então, amar os amigos é fácil. Amar os inimigos nos apresenta pontos de vitória, porque a gente vai se avaliar e vai melhorar aqueles pontos que eles podem, que nós estamos com menos, vamos dizer assim. Não é? Para nós, espíritas, a maneira de ver deve ser totalmente diferente, porque lançamos um olhar sobre o passado e outro sobre o futuro, sendo que o presente é somente um ponto. Sabemos que, por termos sido destinados a viver na Terra, planeta de provas e expiações, vamos encontrar com homens malvados e perversos. Que a maldade que vamos nos defrontar faz parte das provas que devemos suportar. Então, vamos voltar aqui um pouquinho nesse quadro. Como nosso espírito é imortal, nós temos um passado de outras existências que nos trouxe até aqui e que deixou marcas, aprendizados, algumas coisas prontas e muitas coisas a serem completadas ainda. Então, como espíritas, nós temos que lembrar que nós temos um passado que não conhecemos ainda bem e que nós vamos ter um futuro em outras existências. E nós estamos nesta linha aqui, que é o presente. Quando a gente vai pensar num inimigo, em alguém que a gente não tem muito afeto, a gente tem que lembrar que a gente pode ter trazido algumas brigas desse passado, porque já convivemos juntos em outros momentos.
Ele aprendeu de uma forma, eu aprendi de outra forma. Hoje nos encontramos aqui encarnados e temos a oportunidade de aparar essas arestas. Temos a oportunidade de minimizar essa inimizade, esse ódio, esse rancor, esse desejo de vingança. Porque aquilo que nós fizermos aqui, no presente, vai dizer como é que será o nosso futuro. Se a gente continuar com as mesmas rusgas, a gente vai continuar discutindo lá no futuro, até a gente se entender. Porque a gente só vem para a Terra, só encarna para que a gente possa fazer o processo de melhoria. Então é isso que a gente precisa fazer. Quanto antes a gente tomar ciência, melhor. Quanto antes eu posso ir diminuindo. Ódio que a gente traz há várias encarnações, não vai ser em 2, 3 anos que a gente vai resolver. Mas a gente pode amenizar bastante. A gente pode se tornar uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante, mais caridosa. E todo esse conjunto trabalha para a minha evolução. Agora vamos pegar a parte final aqui desse parágrafo. Então, encarnamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Provas e expiações. Expiações, eu vou acertar as contas do passado. Normalmente pelo sofrimento. As provas são provas que eu pedi para que eu pudesse aprender mais alguma coisa. Então, eu vou passar por um processo de aprendizagem que pode ser doloroso. Então, vamos pensar bem nisso. Encarnamos num planeta de provas e expiações. Se a gente vai passar por dificuldade, é claro que a gente vai se encontrar com homens malvados e perversos. Porque alguém vai ter que provocar essa tristeza na gente. Certo? Se a gente nasceu num planeta de provas e expiações, eu sei que eu vou passar por essas provas que vão ser apresentadas por esses homens maldosos. Correto o pensamento? Bem tranquilo, né? Então, se a gente sabe que tem prova para cumprir, nasci num planeta de prova e expiação, vou ter prova para fazer. Tenho dívidas contraídas em existências anteriores. E agora vem a pergunta. Por que nos queixamos dos que servem de instrumento para o nosso crescimento? Se a gente já falou que os amigos nos perdoam, os amigos nos justificam, quem nos põe em prova para a gente mostrar que aprendeu são os inimigos. Certo? Aí vamos lá, recordando. Nasci num planeta de provas e expiações. Vou ter sofrimento. Vou encontrar pessoas malvadas para me levar a esse sofrimento. E esse sofrimento vai fazer com que eu cresça. Por que eu tenho raiva de quem faz isso? Por que eu tenho raiva do meu inimigo? Deu para fazer a caminhada?
Por que odiamos aqueles que nos ajudam a vencer as nossas provas? O nosso inimigo está sempre aí de olho para ver se a gente vai dar um passo fora. E daí a gente capricha para ficar na linha. Até aqui tranquilo? Aí tem mais uma partezinha. E se nós nos dermos conta de que o inimigo de hoje pode ser aquele que prejudicamos ontem? Por que será que ele tem tanta raiva de mim agora? O que eu fiz numa outra existência? Quanto tempo, talvez, a gente tenha ficado um prejudicando o outro e o outro prejudicando um? Quanto tempo, quantas existências talvez a gente tenha perdido? E essa reflexão não é para a gente dizer assim, mas é que eu que estou certo ou mas é eu que estou errado. Não é essa a nossa ideia. A ideia é a gente entender que nós estamos aqui para nos harmonizar. Nós estamos aqui para aprender o perdão. Porque se hoje ele me prejudica, possivelmente eu o prejudiquei num outro momento. E o perdão tem que ser recíproco. Os dois têm que aprender o perdão. Os dois têm que aprender a compreensão. Mesmo que eu não saiba o que eu fiz. Mas se a gente não tivesse feito coisas que talvez a gente não repita hoje, a gente estaria num planeta de mundos felizes, mundos ditosos, não estaríamos num planeta de provas e expiações. Então, Deus não se engana, a gente não encarnou aqui porque errou. Não, nós encarnamos aqui porque aqui nós temos aprendizados a fazer. E na mesma medida em que a gente tem aprendizados a fazer, a gente ajuda outros irmãos com aprendizado. Né? Eles nos ajudam e nós os ajudamos. Então, se nascemos num planeta de provas e expiações, sabíamos que iríamos ter dificuldades, que iríamos encontrar pessoas maldosas que colocariam para a gente essas dificuldades. E aí cabe a nós entendermos e aprender. Né? Lembrando que a questão do amar o inimigo não é fazer churrasquinho todo domingo. Nem ir tomar cafezinho e tomar chimarrão. Né? É entender e desejar que ele vá bem. Se precisar de uma ajuda, eu ajudo. E eu cuido da minha vida e ele cuida da vida dele. Sem ódio, sem rancor, sem desejo de vingança. É isso que Jesus veio nos ensinar. A lei do amor. Não é um processo simples como eu estou falando. Né? Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e temos que ir passando a compreender, a ter tolerância. Né? A pensar que, assim como eu fui ofendida, eu posso ter ofendido. E aí a gente vai ficando um pouco mais maleável, um pouco menos rígido nos conceitos. Se não nos queixamos das provas,
Não devemos nos queixar igualmente dos que lhe servem de instrumento. Agradeçamos a Deus por experimentá-lo e também agradeçamos a mão que nos dá a ocasião de demonstrar a paciência e a resignação. Esta ideia pressupõe o perdão. Quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance das setas maléficas do seu inimigo. O espírita sabe que a maldade não é um estado permanente do homem. Ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança corrige os erros, o homem mau reconhecerá seus erros e se tornará bom. Todos nós temos a perfeição em nosso coração. Com mais ligeireza ou menos, todos nós nos tornaremos próximos a Deus em perfeição. Todos nós vamos melhorar. Isso é fato, isso não adianta eu dizer que não, porque eu posso demorar um pouco mais, mas todos nós vamos melhorar. Todos nós vamos diminuir e perder todas essas imperfeições que hoje a gente tem. Não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante um bom procedimento, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte do corpo físico. Né? Então, nós podemos ter inimigos entre encarnados e entre desencarnados. Né? Quando alguém desencarna e há uma situação de atrito, não quer dizer que na passagem santificou, melhorou, nada disso. A gente vai para o plano espiritual exatamente igual como estava aqui, com todas as imperfeições. Então, se eu parto nutrindo ódio de alguém, o meu ódio lá, ele continua. E através daqueles fluidos que nós falamos lá no início, a gente pode estar prejudicando os nossos irmãos aqui, ou daqui prejudicando os nossos irmãos no plano espiritual. Tá? Então, mesmo que o objeto da nossa inimizade parta para o plano espiritual, o processo de perdão que a gente tinha iniciado, por exemplo, deve continuar. Porque esse irmão só mudou de plano, mas ele continua lá recebendo e eu emitindo as mesmas energias. Né? E aí, nós aqui encarnados podemos perturbar o nosso irmão que está no outro plano, com o nosso pensamento, com as nossas emissões, e ele também pode nos influenciar e nos perturbar aqui no plano terreno. Né? Então, com a morte física, nada se acaba. Nós devemos continuar o processo de melhoria que a gente tinha com aqueles irmãos que porventura tenham desencarnado. Se devemos usar de benevolência para com os inimigos encarnados, assim também devemos proceder em relação aos desencarnados. Somente conseguimos acalmar nossos inimigos através do sacrifício do nosso ódio, isto é,
pela caridade. A caridade não tem por efeito impedi-los de praticar o mal, e sim o de os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a sua salvação. Quando a gente pratica caridade com o nosso inimigo, a gente não vai impedir que ele continue praticando mal. De jeito nenhum. Mas a gente pode estimulá-lo a mudar de caminho. Porque ele pratica o mal e recebe o bem. Aí ele pratica o mal e recebe o bem. Chega numa altura, não há nenhum coração tão duro que não se mova com as ações de amor. Assim, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao círculo acanhado da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, quando Jesus nos pediu para que a gente amasse os inimigos, né, ele não falou enquanto estão na terra, enquanto estão desencarnados, um está aqui, outro está ali. Em qualquer momento. Em qualquer momento, nós podemos fazer esse aprendizado para nós e aliviar essa carga e motivar o nosso irmão a seguir um caminho diferente. Né? Então, independe da nossa posição de encarnado ou não, e do nosso irmão de encarnado ou não. Nós podemos e devemos cuidar desse aspecto, né? De nos tornar mais compreensivos, mais tolerantes, praticar o perdão. E aí assim a gente consegue ir nos melhorando, que é o nosso principal objetivo, né, de cada um. E finalizando, então, só vou contar uma pequenininha história de dois tenores, né, que eram os dois espanhóis, né, mas um de origem catalã e outro madrileno, né, que era o Plácido Domingo e o José Carreiras, né, dois cantores fantásticos, né? E eles acabaram se tornando inimigos porque havia uma disputa na Espanha entre os catalães e os ditos espanhóis, né? E um defendia uma região e o outro outra. Mas os dois eram sempre muito solicitados, muito. E chegou uma altura do campeonato que, quando um aceitava um convite para uma apresentação, tinha que estar no contrato que o outro não ia estar lá também, né? Porque eles não podiam nem se encontrar. Em 1987, Carreiras teve leucemia. Não é? Então, ele conseguiu um inimigo muito pior, né, do que o Plácido Domingo. A luta dele contra esse câncer foi bastante dura, difícil e necessitou de muitos recursos financeiros, né? Ele era bem abastado, mas acabou gastando tudo o que ele tinha nesse tratamento. Ele não podia trabalhar, né? Então não entrava dinheiro, só saía uma quantia volumosa, né? E ele acabou
ficando sem condições financeiras para a continuidade do tratamento. E aí, quando ele não tinha mais essas condições, ele ficou sabendo que tinha uma fundação em Madrid, que a finalidade era apoiar o tratamento de doentes de leucemia. E com o apoio dessa fundação formosa, Carreiras, então, venceu a doença e voltou a cantar, né? Voltou a receber, então, os cachês e tal, e resolveu se associar àquela fundação para também contribuir para que as pessoas que pudessem precisar dessa ajuda. E aí, quando ele foi ler os estatutos, ele descobriu que o fundador, maior colaborador e presidente da fundação era Plácido Domingo. Depressa, soube que Domingo tinha criado a fundação para ajudá-lo e que se tinha mantido no anonimato para que ele não se sentisse humilhado ao aceitar o auxílio do seu inimigo. Não é? Mas o mais comovente foi o encontro de ambos, né? Surpreendendo Plácido Domingo num dos seus concertos em Madrid. Carreiras interrompeu a atuação, subiu ao palco e humildemente ajoelhou-se aos seus pés, pediu desculpas e agradeceu publicamente. Plácido ajudou-o a levantar-se e com um forte abraço selaram o início de uma bela e grande amizade. Carreiras pediu desculpas de joelho. A culpa não era só de um, quando os dois brigaram. Naquele momento não interessava quem tinha começado. O que interessava é que se estava colocando um ponto final. Né? Porque quando eles discutiam sobre Madrid e Catalunha lá, os dois discutiam. Mas um pediu desculpa e encerrou todo o processo. E aí, quando perguntaram para Plácido Domingo por que ele criou aquela fundação, com o objetivo de ajudar o inimigo, que era o único que fazia concorrência para ele, né? Era o único que batia de igual para igual com ele. E aí ele disse: uma voz tão bonita quanto aquela jamais poderia se calar. Né? Então, também reconhecendo o valor, a competência do inimigo, né? E assim selaram essa amizade. Mas a gente tem um outro exemplo, bem mais marcante, inclusive, né? Que é quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Né? Jesus, na condição dele, poderia ter saído de lá, poderia nem ter ficado lá, mas ele só pediu ao Pai que perdoassem, porque aqueles que estavam lá não sabiam o que estavam fazendo. Assim como a gente também muitas vezes não sabe. Na maioria das vezes, a gente não sabe por que uma briga se acirra tanto. Né? Então vamos usar os nossos exemplos, as nossas mensagens, para que a gente possa repensar um pouquinho e até o final desta existência a gente possa avançar, aprender, né? Aprender a perdoar, a ser mais tolerante. Muito obrigada e que Deus permaneça conosco. Obrigada, Elisete.
por tantos ensinamentos, que possamos sair daqui dispostos e com coragem para colocar todos eles em prática. Então, agora vamos para o segundo momento da noite, o passe coletivo. Vamos baixar um pouco a luz, fechar os nossos olhos. Os trabalhadores da casa podem, por gentileza, se colocar à disposição do trabalho. E serenando a nossa mente, vamos nos conectando com a espiritualidade amiga que nos acompanha, com o nosso amigo e Mestre Jesus. Senhor, ilumine meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e, vendo-os, que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leve de minha tristeza e não entregue a mais ninguém. Enche meu coração com a divina fé, para sempre louvar o seu nome. Arranque de mim o orgulho e a arrogância. Senhor, faça de mim um ser humano realmente justo e bom. Dê-me a esperança de vencer todas as minhas ilusões. Plante em meu coração a sementeira do amor e ajude-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas, para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforme meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dê-me, Senhor, o sabor de perdoar tudo e todos. Afaste de mim o desejo de vingança, mantendo sempre em meu coração somente o amor. A vida observa tudo, e tudo aquilo que sai do coração sempre encontra um caminho de volta. Sabemos, Senhor, que quem espalha bondade constrói ao redor de si um ambiente que cedo ou tarde floresce. Que a paz e o desejo de continuar seguindo no caminho do bem estejam conosco hoje e sempre. Agradecemos a espiritualidade luzeira que nos acompanha e lhe rogamos, nos auxilie em nossa semeadura, que saibamos perceber e sermos intuídos por nossos anjos protetores, que nunca desistem de nós, que nos impulsionam para o caminho certo. Basta estarmos sensíveis aos seus sinais. Obrigada a Deus, nosso Pai, nosso amigo incondicional Jesus. Estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, agradecemos a presença de vocês. E um último lembrete, a nossa casa, ela abre sempre no segundo sábado de cada mês para atender as famílias em vulnerabilidade. Então, nós aceitamos doações de roupas, de calçados, de brinquedos, doações em dinheiro também, para quem sentir, para auxiliar essas famílias. Aguardamos vocês na próxima semana, na próxima quinta-feira. Boa noite.